Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Oh, mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Nada tenho para lhe oferecer, ao menos fique com o meu sorriso do fundo do coração. Se deseja oferecer algo de bons aos seus pais e não sabe exatamente o que, então ofereça-lhes o seu sorriso por 2, 3 vezes ao dia. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namu Myoho Renge Kyo. Hoje, o nosso programa que vai ao ar apresentará o 11º capítulo do Sutra Lotus. Como já havia dito no capítulo anterior, 10º capítulo, o capítulo Orador Sacro do Dharma,
este capítulo 11, surgimento da Torre do Tesouro, junto com o capítulo anterior, Orador Sacro do Dharma, caracterizam o trecho chamado de fato, dentro de um contexto principal do Sutra Lotus, que prenuncia grandes acontecimentos. O que começou no 10º e agora no 11º capítulo, culminará no 21º, 22º capítulo do Sutra Lotus. O que há de especial neste 11º capítulo, surgimento da Torre do Tesouro? Primeiro, que essa Torre do Tesouro é uma torre considerada algo que simboliza a veracidade do Sutra Lotus, daquilo que está sendo pregado pelo Buda dentro do Sutra Lotus. O Sutra Lotus, ele começa no 1º capítulo e, como nós já aprendemos, vai até o 28º capítulo. E ele é pregado em 3 cerimônias e 2 lugares, ou melhor, em 2 lugares divididos em 3 cerimônias. 2 lugares. Quais são os lugares? Na terra e no céu. E 3 cerimônias são as cerimônias que começam primeiramente na terra, depois todos se elevam ao céu e depois retornam à terra. Então, 2 locais, céu e terra, e a pregação é realizada em 3 cerimônias. A primeira parte da pregação, a primeira cerimônia, ela se finaliza no 10º capítulo, Orador Sacro do Dharma. Quando começa o 11º capítulo, que hoje nós abordamos, o surgimento da Torre do Tesouro, é exatamente isso que acontece. Surge da crosta terrestre uma Torre do Tesouro que se posiciona no céu a uma altura de 3.500 quilômetros. É algo considerado bem além da nossa capacidade de imaginação, mas existe uma simbologia para isso. Essa Torre do Tesouro, adornada de todos os tipos de tesouros que nós podemos imaginar, ela surge exatamente do local onde o Sutra Lotus estava sendo pregado, que é o Monte Sumeru, na Índia. Das entranhas da terra, ela surge e se posiciona a uma altura de 3.500 quilômetros. E, por sua vez, essa torre tem uma altura de mais ainda 1.750 quilômetros. É algo assim, muito além daquilo que a gente pode imaginar, mas que constitui este cenário. E essa torre, ela representa o quê? Ela representa o local onde a totalidade do Buda se encontra. Naturalmente, toda torre tem uma porta, né? E quando essa torre surgiu da terra e se posicionou no céu, a essa altura espetacular, as portas se abriram e de lá de dentro surgiu o Buda chamado Taho Nyorai, Buda dos infinitos tesouros, que glorificou o Buda Shakyamuni, que pregava o Sutra Lotus, a cerimônia até então, e o convidou para se adentrar, se posicionar junto com ele dentro da Torre do Tesouro. Ou seja, as portas se abriram, de dentro surgiu este Buda Taho e convidou o Buda Shakyamuni. Então, neste momento da cerimônia, haviam 2 Budas. O Buda Shakyamuni,
e outro, o Buda Tarô, que é considerado um Buda testemunha, um Buda que fez uma promessa no passado de que quando atingisse a iluminação, ele estaria em todo e qualquer lugar, junto com essa torre, para glorificar a pregação do Sutra Lotus e testemunhar a veracidade dos seus ensinamentos. Mas isso somente quando o Sutra Lotus fosse pregado. E ele, neste momento, cumpria o juramento que havia feito num grande passado remoto. Neste 11º capítulo que nós abordamos hoje, nós temos, portanto, como personagens principais o Buda Shakyamuni, naturalmente, e este Tarô Nyorai, que testemunha toda esta cerimônia. Na ocasião em que a Torre do Tesouro surgiu no céu e as portas se abriram, o Buda Tarô se expressou da seguinte forma: excelente, excelente Shakyamuni, honrado pelo mundo, que possuas uma grande e equânime sabedoria, uma lei para instruir os Bodhisattvas, guardada e mantida em mente pelos Budas, o Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa e o Pregues para o bem da grande Assembleia, é tal como dizes, Shakyamuni, honrado pelo mundo, tudo o que expuseste é a mais pura verdade. Então, com essas palavras, o Buda Tarô, o Buda dos infinitos tesouros, ele faz a confirmação da veracidade dos ensinamentos e cumpre com o seu voto de prestar o testemunho do Sutra Lotus. Mas, nessa altura, havia um Bodhisattva chamado Grande Alegria da Pregação. Este Bodhisattva, Grande Alegria da Pregação, que entendia as dúvidas que iam nas mentes dos seres celestiais e humanos e outros seres, ele disse a Buda: honrado pelo mundo, por que razão surgiu da terra esta enorme torre do tesouro? E por que é que essa voz se ouve do seu interior? Nessa altura, Buda responde: Bodhisattva, grande alegria da pregação, na torre do tesouro está por completo o corpo do Buda primordial. Há muito tempo atrás, para lá de imensuráveis milhares de dezenas de milhões de kalpas, de mundos para o leste, numa terra chamada Pureza do Tesouro, existia um Buda chamado Muitos Tesouros. Quando esse Buda estava originalmente a levar a cabo, concretizar a iluminação, ele fez um grande voto dizendo: se após eu ter entrado em extinção, nas terras das 10 direções existir um lugar onde o Sutra Lotus seja pregado, então a minha torre tomará a sua forma e que, para todos possam ouvir o Sutra, aparecerá neste local e prestará o testemunho do Sutra e louvará a sua excelência. Foi dessa forma, portanto, que a cerimônia de pregação do 11º capítulo do Sutra Lotus aconteceu. Não só aconteceu, mas também como simbolizou um novo estilo de pregação, pois até então nunca havia se ouvido de que alguma pregação acontecesse das alturas dos céus, e muito menos de que naquele local
se encontrava o Buda na sua totalidade. Foram essas as palavras do Buda respondendo à indagação do Bodhisattva Dai-Gyōsetsu. Mas o que então simbolizou o surgimento dessa torre do tesouro, das entranhas da terra, até se posicionar a essa altura espetacular de 3.500 quilômetros de altura? É como se nós estivéssemos no Rio Grande do Sul e essa torre surgisse lá no Rio Grande do Norte, e dali para cima mais 1.750 quilômetros. É muito distante para nós imaginarmos, mas a simbologia disso é que a pregação do Sutra Lotus, a partir daquele momento, ultrapassaria o limite de compreensão, da imaginação, ultrapassaria o limite de tempo e espaço e passaria a abranger, objetivar a eternidade, ou seja, tempo e espaço, vida, morte já não importavam mais. É este o estado de espírito e primordialismo que a pregação passou a ter a partir deste capítulo. Em relação a esta pregação, o grande mestre Nichiren Dai-Bosatsu fez uma menção a um de seus nobres discípulos chamado Abutsubo, que faz bem nós entendermos o significado dessa torre do tesouro. Essa torre do tesouro, se o Buda pregou que ela representa a sua totalidade, então significa que para nós que não enxergamos essa torre agora, que nós não temos essa torre agora fisicamente, podemos encontrá-la dentro da nossa devoção. Todo bem-aventurado homem e mulher que incorpora dentro de si o Namu-myoho Renge-kyo, o Dharma sagrado do Sutra Lotus, torna-se por si só nessa maravilhosa torre do tesouro. Independente de ser rico ou não, independente de qualquer diferença, quem pronuncia o Namu-myoho Renge-kyo transforma o seu próprio corpo nesta maravilhosa torre do tesouro e também se torna, neste próprio Buda, dos infinitos tesouros. Se torna alguém, portanto, que testemunha toda a legitimidade, a veracidade da pregação dos ensinamentos. É essa a simbologia que o grande mestre Nichiren Dai-Bosatsu atribui a todos aqueles que devotam o Dharma sagrado Namu-myoho Renge-kyo. O Buda, no momento da pregação deste 11º capítulo do Sutra Lotus, emitiu um raio de luz do tufo de pelo branco entre as suas sobrancelhas, tornando imediatamente visíveis os Budas da região leste em terras numerosas. E nessas terras o solo era feito de cristal e estavam adornadas com árvores e mantos de joia. Essas terras da direção leste estavam repletas de incontáveis milhares, dezenas de milhares de bodhisattvas, e em toda a parte estavam penduradas cortinas de joias, com redes de joias cobrindo-as. Os Budas nessas terras pregavam várias doutrinas da lei com vozes potentes e maravilhosas, e podiam ver-se imensuráveis milhares, dezenas de bodhisattvas enchendo essas terras e pregando a lei para toda a Assembleia. Nessa altura, os bodhisattvas das 10 direções falaram cada um
a multidão de bodhisattvas, dizendo: bons homens, agora devo ir ao mundo Sarra, ao lugar onde Buda Shakyamuni está, e também oferecer oferendas à torre do tesouro do Tathagata, muitos tesouros. Ou seja, nesse exato momento da pregação, a torre do tesouro se tornou exatamente no centro de todo o universo. E todos os Budas e seres de todo o universo das 10 direções desejaram estar ali presente para louvar, venerar o Buda que ali se fazia presente e fazia também a pregação. Anan é um dos mais notáveis discípulos de Buda, foi quem fez esta menção em relação ao Buda, em relação ao raio de luz que o Buda emitiu, iluminando as terras da direção leste. E também Anan fez a seguinte menção logo após este momento: o mundo Sarra tornou-se imediatamente num lugar limpo e puro. Essa menção, que consta no Sutra Lotus, é uma das 100 principais passagens do Sutra Lotus. O mundo Sarra tornou-se imediatamente num lugar límpido e puro. Isso significa que somente pela presença dessa torre do tesouro, todos os seres, todo o mundo, todo o universo havia sido purificado e recebido a virtude do Buda que fazia a pregação naquele momento. O Buda das 10, todos os Budas das 10 direções, e cada um acompanhado de vários outros assistentes, todos eles ali acomodados no Monte Sumeru, no Pico da Água, no Pico da Águia, se preparavam para receber o grande ensinamento do Buda Shakyamuni. O Buda Tarô, num determinado momento, convidou o Buda Shakyamuni para se acomodar ao seu lado dentro da torre do tesouro. O Buda Tarô de muitos tesouros ofereceu metade do seu lugar na torre de tesouros ao Buda Shakyamuni, dizendo: ó nobre mestre Buda Shakyamuni, senta-te aqui. O Buda Shakyamuni entrou de imediato na torre e ocupou metade do lugar, sentando-se de pernas cruzadas em posição de lótus. É válido lembrar aqui que os bodhisattvas primordiais e o nobre Buda Shakyamuni haviam naturalmente levitado, pois se ele pregava a primeira parte da cerimônia assembleia na terra e a torre agora se posicionava a 3.500 quilômetros de altura, ele precisaria levitar e se transpor até o local da torre do tesouro. Mas isso, naturalmente, o Buda, dotado de todos os poderes divinos, realizou e se acomodou de imediato ao lado do Buda dos muitos tesouros, sentando-se de pernas cruzadas em posição de lótus. Nessa altura, os membros da grande assembleia, vendo os 2 Budas sentados em posição de lótus no trono de leão da torre dos 7 tesouros, pensaram: estes Budas estão sentados lá longe nas alturas. Se ao menos empregassem os seus poderes transcendentais para nos permitir juntarmos-nos a eles no ar, como seria bom. Ouvindo isso, de imediato, o Buda Shakyamuni usou os seus poderes transcendentais para elevar no ar os membros da grande assembleia e, com uma potente voz, dirigiu-se aos 4 tipos de crentes, dizendo:
Quem é capaz de pregar cabalmente o Sutra do Lotus da Lei Maravilhosa neste mundo, Sarra? Quem é capaz de realizar essa pregação neste mundo em que nós nos encontramos agora? Agora é o momento de o fazer, porque antes do Tathagata entrar no Nirvana, o Buda quer confiar este Sutra do Lótus a alguém que possa preservar esse Dharma sagrado e expandir amplamente a lei do Dharma maravilhoso, o Namumyo Horenge Kyo. E assim, esse 11º capítulo toma uma estrutura baseada no contexto da expansão que começou já no 10º capítulo, Orador Sacro do Dharma. Em nosso próximo programa, nós continuaremos com as explanações deste 11º capítulo, o surgimento da Torre do Tesouro. Ao iniciar o dia, vamos lembrar de oferecer as orações e, assim, pelas orações, concretizarmos as preces para enfrentar as situações com paz e serenidade no dia a dia. Hoje daremos continuidade no 11º capítulo do Sutra Lotus, Surgimento da Torre do Tesouro. Por ser um capítulo muito importante também, que denota vários fatos, várias ocorrências que irão trazer uma grande revelação e posterior conclusão. Ele vem junto com o 10º capítulo, que nós já aprendemos, Orador Sacro do Dharma, a trazer vários ingredientes importantes para o cenário que vai se desenrolando daqui para frente. Nós podemos perceber, tanto no 10º capítulo, como neste capítulo agora, que eles têm uma conotação diferente simplesmente pelo fato de pertencerem ao trecho de expansão dos ensinamentos. O Buda já começa a dar sinais do verdadeiro objetivo da sua pregação, que é, na verdade, a salvação pela propagação do Dharma sagrado. Deixar bem claro que o ser humano precisa melhorar, que as pessoas precisam concretizarem a iluminação, que elas precisam receber as bênçãos, mas que tudo isso está interligado diretamente com a propagação do Dharma. Vimos isso pela condição do orador sacro do Dharma, que é aquele que expande, propaga ao menos a uma pessoa. E agora que pela aparição, pelo surgimento da Torre do Tesouro, que vem caracterizar este mesmo perfil de expansão, pois no decorrer deste capítulo, Buda virá a fazer a famosa pergunta sobre quem estaria determinado a propagar o Dharma sagrado em tempos futuros, no momento após a sua extinção, após o seu adentrar ao Nirvana. Pois bem, no transcorrer deste 11º capítulo, ao ser perguntado sobre o que haveria dentro da Torre do Tesouro que surgiu das entranhas da terra e se posicionou nas alturas dos céus, o Buda respondeu: dentro dessa torre se encontra todo o meu ser, a totalidade de Buda, que é a plena sabedoria, a vida eterna e a compaixão total para a salvação. Foi uma pergunta oportuna. Muitas vezes, esses bodhisattvas, esses bossatos, que se colocam como interlocutores
entre a assembleia de ouvintes e o Buda fazem perguntas imaginando as dúvidas que os ouvintes da assembleia poderiam ter. E com todo e profundo respeito, pedem, suplicam uma pregação e explicação por parte de Buda para que a assembleia não tenham dúvidas em sua prática e que possam determinadamente propagar o Dharma sagrado. Então, diante de uma pergunta de cunho tão nobre assim, naturalmente o Buda ele dá uma resposta ampla e primordial. Dentro dessa torre se encontra todo o meu ser, a totalidade de Buda, que é a plena sabedoria, a vida eterna e a compaixão total para a salvação. Ou seja, é aquilo que todo ser humano quer, é o objetivo de nossas vidas, concretizar a vida eterna pelo cessar dos sucessivos e involuntários renascimentos, alcançar a plena sabedoria e a compaixão total para a salvação do próximo também. Depois de ser perguntado, o Buda também explicou sobre a origem da Torre do Tesouro, do Buda dos muitos tesouros que ali se encontrava no interior da torre, e que essa torre surge sempre no momento em que o Sutra Lotus é pregado em algum local do universo, e nós tivemos todo esse cenário. O fato é que, quando a torre surgiu, também, pelo feixe de luz que Buda, entre as suas sobrancelhas, emitiu, iluminou todas as direções, onde se via vários Budas pregando este mesmo Sutra Lotus. Todos estes Budas, que na verdade eram emancipações do próprio Buda Shakyamuni, se reuniram em assembleia, compondo todo o cenário ao redor da torre. Ocorreu o seguinte, que quando a Torre do Tesouro surgiu e se posicionou nas alturas do céu, e Buda, após ter emitido um feixe de luz, iluminando todas as 10 direções do universo, todos os Budas que em várias direções do universo faziam as suas pregações e expansões do Sutra, do mesmo Sutra de Lotus, pararam ali o que estavam fazendo e decidiram ir se juntar e participar para ouvir a pregação do Sutra Lotus pelo Buda Shakyamuni. Todos eles tomaram as suas devidas posições, desejaram fortemente estar em torno da torre. E foi isso que eles fizeram. No exato momento em que todos esses Budas, de todas as direções do universo, após terem sido, primeiro, assistidos por todos que participavam da cerimônia de pregação, vendo que o Buda Shakyamuni iria pregar o Sutra de Lotus, desejaram fortemente estar em torno da torre e adorar o Taho Nyorai, o Buda dos muitos tesouros, e glorificar a pregação. E quando isso aconteceu, quando todos os Budas se reuniram em torno da Torre do Tesouro, este mundo sarra, este mundo em que nós vivemos, consta que ele se purificou instantaneamente. Este mundo mundano de sofrimento que nós entendemos ele ser assim, instantaneamente foi totalmente purificado. A terra passou a exalar um perfume
no ar, e vários tesouros passaram a cintilar no céu em volta da torre. Além disso, flores de lótus desabrocharam de várias direções e floresceram em torno deste maravilhoso cenário. Um cenário sacro e maravilhosamente iluminado. É importante lembrar aqui que esses Budas das 10 direções, todos esses iluminados pregadores dos ensinamentos do Dharma, todos puderam entender que eram, na verdade, avatares, emancipações do corpo, de um corpo único do Buda Shakyamuni. E por essa demonstração, o local de pregação, essa própria terra, se tornou simultaneamente no céu, onde os ouvintes passaram a fazer parte de um cenário e momento atemporal. É um outro tempo, né, que não podemos mais chamar de tempo, porque ele se coloca além de toda a cronologia normal. Esse cenário, na verdade, já é algo praticamente sobrenatural. Todo esse acontecimento serviu para mostrar que a Terra havia se tornado simultaneamente ao céu, ao mundo iluminado de Buda, e que todos os ouvintes passaram a fazer parte de um cenário e momento atemporal, primordial, além de todas as barreiras e obstáculos mundanos. Os Budas de todas as 10 direções, por sua vez, vieram acompanhados de, no mínimo, um Bodhisattva, que o auxiliava em seus afazeres, em suas pregações. Todos esses Budas, ou melhor, uma parte, de todos os Budas que existem no universo, compareceram vindo das 10 direções, e todos eles vieram acompanhados de, no mínimo, um Bodhisattva, que fizeram também parte da cerimônia de pregação. E onde um Buda aparece para fazer a pregação, ocorre o quê? Naturalmente, o assento de lótus surge sob uma árvore. Então todos os Budas vindos das 10 direções se acomodaram nos seus respectivos assentos de lótus sob uma árvore no céu, e cada um se postava em postura de meditação, aguardando o início da cerimônia de pregação. E todos eram avatares de Buda. Mas, como eu disse, não foram todos que vieram. Uma boa parte desses seus avatares, emancipações, parte do corpo de Buda, que o representavam pelas pregações do universo, estiveram presentes, mas tudo isso representava apenas uma parte do corpo de Buda, pois os seus avatares, as suas emancipações, são infinitas. É impossível contabilizar a quantidade de avatares de Buda que pregam por todo o universo. Seus avatares são infinitos e sua força é absoluta. Todos os Budas presentes solicitaram aos seus respectivos bodhisattvas acompanhantes que adornassem as portas das torres, que se aproximassem das portas
e convocassem o Buda Shakyamuni para se levantar aos céus e se colocar em sua devida posição, agora devidamente comprovada. Bom, é importante salientar aqui que em vários momentos surgem bodhisattvas, surgem Budas, pedindo para que Buda expusesse os ensinamentos e fizesse que faça-nos, por favor, a gloriosa pregação do Sutra Lotus. Poxa, mas nós já estamos no 11º capítulo do Sutra Lotus e as pessoas ainda aguardam pela pregação, pedem, suplicam pela pregação. Por que isso? Isso justamente porque quem participa, quem conhece a pregação do Sutra Lotus, sabe que desde o começo do Sutra, o 1º capítulo, a introdução, o 2º expediente, parábola, o sentido da devoção, a parábola botânica, o prenúncio, capítulo do elo passado, o prenúncio aos 500 discípulos, prenúncio a Ananda, Ráfula e mais 2.000 discípulos, todos esses capítulos que fazem parte da primeira metade do Sutra Lotus, eles estão caminhando rumo a uma grande e conclusiva pregação. Por isso, as pregações vieram acontecendo, mas de modo preparatório para que uma grande pregação acontecesse. E o 10º e o 11º, este capítulo de agora, estão trazendo uma fundamentação maior ainda para que este momento crucial e culminante aconteça. E para quando esse momento conclusivo acontecer, todos possam ter a mesma convicção, é preciso que haja uma devida e prévia fundamentação. Então, a aparição, surgimento da Torre do Tesouro, o surgimento dos Budas das 10 direções, tudo isso, todo esse cenário, ele serve para sacramentar e eternizar o momento e também para comprovar a condição suprema do Buda Shakyamuni, que agora acabou de ser convidado pelos Bodhisattvas, por ordem dos Budas que vieram das 10 direções, para que ele se posicionasse no seu devido trono, no interior da Torre do Tesouro, e que dali expusesse, transmitisse os seus ensinamentos. Porque até então, o Buda Shakyamuni, ele se posicionava na terra. Ele não havia levitado, subido aos céus ainda. E após ter sido solicitado por esses Bodhisattvas, o nobre Buda Shakyamuni levitou, foi aos céus. E isso significa o quê? Esse acontecimento maravilhoso não ocorreu para mostrar que ele tinha poderes sobrenaturais, etc., nada disso. Ele foi aos céus, e esse fato significa a igualdade de compaixão com a qual Buda olha todos os seres, porque olha completamente todos da mesma forma do alto dos céus. Se aproximando da torre, Buda, com o seu dedo da mão direita, tocou e abriu as portas da torre. As portas, quando se abriram, fizeram, pelo som da sua abertura, da tramela sendo destravada, a terra estremecer. Pelo tamanho da torre, imaginemos o tamanho das portas que se abriram com apenas o dedo
da sua mão direita. Dentro da torre, quando as portas se abriram, se encontrava em postura de meditação o Buda Taho Nyorai, o Buda dos muitos tesouros, que disse estar ali guardando o lugar do assento do Buda Shakyamuni e aguardando para escutar a maravilhosa pregação dos Sutralotos. Foi quando este Buda Taho convidou o Buda para se assentar e dividiu o seu trono com o Buda para que ele pudesse fazer a gloriosa pregação. Neste exato momento que o Buda Shakyamuni se acomodou ao lado do Buda Taho, choveu uma chuva de pétalas de lótus sobre a cabeça de ambos. A presença conjunta dos dois ali simbolizava o verdadeiro pregador, dotado da verdadeira pregação, sendo autenticado pelo Buda que prometeu estar presente somente em momentos de extrema verdade como este. A verdade e a eternidade estavam ali sendo simbolizadas neste compartilhar de um trono de pregação. Os dois dividirem os assentos significa também ambos os Budas estarem compartilhando de um mesmo sentimento. Ocorreu que tudo levitou, a torre, os Budas, os Bodhisattvas e a Assembleia, que ficaram na terra, um pouco solitária, distante de tudo, começaram a desejar estarem ali, se posicionarem no céu também. E simplesmente esse desejo de todos da Assembleia foi captado pelo Buda e as suas preces foram atendidas. Imediatamente, Buda, com seus poderes divinos, fez com que todos também presentes na Assembleia levitassem e viessem até próxima da torre. E a partir deste momento, que a segunda cerimônia de pregação dos Sutralotos começa a acontecer. A partir de um novo local, que era no ar, no céu, todos levitando em torno da torre do tesouro. Terra significa realidade e céu significa ideal, neste caso. Temos que objetivar ideais, mas sem esquecer da realidade. Terra, céu, terra, três locais diferentes caracterizam os três locais diferentes onde a cerimônia começou, continuou e depois foi finalizada. E depois que todos estavam no céu, Buda, em voz alta, declarou: alguém neste mundo sarra deseja propagar o Dharma? Se alguém deseja, o momento é agora. Buda não demorará muito e se adentrará ao Nirvana. Desejo concessionar largamente o meu Dharma. No capítulo da próxima semana, nós vamos abordar mais uma vez este 11º capítulo. Vamos finalizar ele a partir dessa conclamação, dessa declaração e convite à expansão que Buda faz amplamente a todos os membros da Assembleia e também finalizaremos com a apresentação das dificuldades que todos terão que enfrentar para propagar o Dharma Sagrado e recebermos as virtudes dessa prática também. Na última semana, nós aprendemos sobre o 11º capítulo do Sutralotos, o surgimento da Torre do Tesouro. Hoje, nós continuaremos este aprendizado. Nós somos até a parte em que nós aprendemos o significado do porquê
da Torre dos Tesouros, ela se estar levitando nas alturas do céu. Céu, nesse caso, nós aprendemos que significa, essa simbologia dela estar no céu, significa o nosso ideal. A terra pura, ali, o mundo ideal, totalmente formalizado e o cenário pronto. E a terra significa a realidade. Tivemos a explicação do porquê da levitação da torre no céu e a levitação de todos os ouvintes também. Lembrando um pouco mais, quando o Buda se manifestou, ele perguntou a todos em voz alta sobre quem gostaria de propagar o Dharma neste mundo sarra, neste mundo de resistência após a sua extinção. Lembremos aqui que desde quando nós começamos o aprendizado do Sutra Lotus no primeiro capítulo, nós começamos pela introdução, passamos pelo contexto e agora nós estamos no segundo capítulo do trecho considerado expansão, propagação, ou seja, o Buda começa a apresentar os sinais do seu verdadeiro intuito de pregação. O que ele fez até agora, desde o início da pregação, foi preparar as pessoas, fazer uma breve introdução, explanação, para poder chegar onde ele está começando a chegar agora. Para poder fazer essa explanação, essa declaração em voz alta sobre quem gostaria de propagar o Dharma sagrado, o Nam-myoho Renge Kyo, este Sutra Lotus, neste mundo sarra, onde nós vivemos, após a sua extinção. Ele já demonstra estar mais preocupado com o mundo futuro, com a salvação do mundo futuro e das pessoas do futuro, do que estas que ele pessoalmente está cuidando, orientando. Essas já estão garantidas. Mundo sarra é uma expressão muito utilizada, que significa mundo de resistência aos ensinamentos. Um mundo impuro, maculado e repleto de pessoas que praticam a malignidade. Isso tudo devido ao alto grau de descrença e inconsciência. É este o mundo em que nós vivemos. Por quê que nós vivemos num mundo repleto de sofrimentos? É o mundo que traz sofrimentos? Não. São as pessoas que desenvolvem esta causa e transformam essa causa em sofrimento, praticando a malignidade. E a causa disso tudo, o Buda sempre deixou claro. A malignidade existente do mundo é devido ao alto grau de descrença. Descrença é acreditar mais em tantas outras coisas do que na própria fé, do que no Nam-myoho Renge Kyo, no Sutra Lotus. Tudo que nos distancia dessa crença caracteriza descrença e inconsciência. Mas é exatamente neste mundo, sim, porque nós não temos outro, neste mundo, que o Buda perguntou se alguém gostaria de propagar os seus ensinamentos. É algo extremamente desafiador. Algo aparentemente impossível para quem usa a cabeça ou tenta pensar se dá ou não dá. Porque se for somente pelas próprias forças, não daria. É para pensar com o coração e com a fé, que apesar de ser desafiador, é preciso desafiar, pois senão nós simplesmente seríamos ou seremos assolados, atropelados. Ou temos fé e superamos essa realidade dura, mas superável, ou
vivemos patinando na vida. E quando nós precisamos fazer isso? É nesse ponto que o Buda, neste capítulo, tocou com extrema precisão. O Buda se utilizou da seguinte palavra: esse é o exato momento. Konsho Zegoji. Quando nós precisamos propagar esse Dharma sagrado, desafiar essa realidade, superar e sermos abençoados. Exatamente agora, sempre agora. Nunca ontem ou amanhã. Foram essas as suas palavras que se tornaram famosas. Agora é o exato momento. E, por isso, todos deveriam se determinar imediatamente. Depois, assim como acontece em vários outros sutras, o Buda repetiu este mesmo conteúdo de pregação em forma de poesia. Essa é uma forma famosa dos sutras serem pregados por Buda, que facilita a compreensão e reafirma uma afirmação feita antes. Isso favorece a incorporação dos significados e compreensão do ensinamento. Então o Buda ele prega o ensinamento de uma forma retórica, normal, né? Faz uma pregação normal, e depois que ele finaliza essa pregação, ele repete a mesma pregação em forma de versos, reafirmando a pregação. No entanto, nessa reafirmação em forma de poesia que o Buda faz neste 11º capítulo do surgimento da Torre do Tesouro, o Buda inclui um outro ensinamento famoso que diz: a existência eterna do Dharma. Até então, pelo contexto da pregação ter sido outro, ele não havia entrado nesse mérito da expansão. Já que se trata desse trecho de expansão do Sutra Lotus, a preocupação maior, a maior necessidade de demonstração do Buda é sobre a existência eterna do Dharma. O Dharma Namo Myoho Renge Kyo, ele é eterno, sempre foi, é e sempre será. Por isso, sim, serve verdadeiramente como alvo da nossa total entrega e devoção. E é exatamente essa forma que está representada na nossa imagem sagrada, o Gohonzon do Namo Myoho Renge Kyo, diante da qual nós oferecemos as orações e toda a nossa prática. Ryobo Kujyu é a palavra exata que o Buda proferiu para demonstrar que a sua maior importância em meio a toda a sua pregação era fazer as pessoas compreenderem a existência eterna do Dharma. E que se nós tivermos que nos apegar a algo, sim, esse algo, essa alguma coisa deve ser o Dharma sagrado, porque todas as outras coisas acabam partindo, acabam nos deixando. O Dharma sagrado não. Pois foi justamente para afirmar a existência eterna do Dharma que apareceram tantos Budas e Bodhisattvas. Lembremos que neste capítulo 11º da Torre do Tesouro, primeiro, a torre surgiu das entranhas da terra, se posicionando a uma altura de 3.500 quilômetros. Surgiram vários Budas das 10 direções, Bodhisattvas. As portas da torre se abriram e ali dentro o Buda dos muitos tesouros, Tarô,
todos eles se apresentaram. Todo esse cenário, na verdade, está caracterizando o quê? Está caracterizando a existência eterna do Dharma. Pois, se todos esses Budas, divindades e Bodhisattvas praticam o caminho de Bodhisattva, o caminho de Buda, praticam a fé desde um passado remoto, e o alvo de veneração deles é o Dharma Sagrado, é o Namumyo Renge Kyo, então a presença de todos eles está ali acima de tudo, caracterizando, simbolizando a existência eterna do Dharma Sagrado. Se é alvo digno da devoção e veneração desses seres que superaram o limite do tempo e atingiram a iluminação, naturalmente eles estão provando para todos nós, de fato, a quem e o que nós devemos devotar. O Dharma Sagrado, Namumyo Renge Kyo, pela sua existência eterna. Afinal, é o alvo de veneração universal, inclusive do Buda dos muitos tesouros, o Taho Nyorai, que já se encontrava dentro da torre. Um item importante de ser enfatizado aqui é que quando a torre do tesouro surgiu no céu, lembremos, o Buda Shakyamuni ele foi solicitado, ele subiu aos céus, tocou a porta da torre, as portas da torre se abriram, ele se adentrou no interior da torre do tesouro, o Buda Taho cedeu o seu lugar para ele, e quando os dois se assentaram lado a lado, foi o momento que ocorreu o episódio chamado Nibutsu Byoza, ou seja, dois Budas sentados paralelamente. É o momento em que ocorre a representação da Trindade búdica, pois o Buda Taho dos muitos tesouros e o Buda Shakyamuni, ambos ali sentados paralelamente, junto com a torre do tesouro que representa o Buda primordial acima de tudo, estavam ali simbolizando, representando essa Trindade búdica. E a partir desse momento, sim, é que o Buda declarou a importância de dar início a uma grande expansão, pois estaria prestes, não demoraria muito, ele entraria para o Nirvana, se extinguiria fisicamente. Mas o Buda não só declarou a importância da propagação do Dharma Sagrado, convocou quem gostaria de propagar o Dharma Sagrado, como deixou todos muito bem alertados sobre a dificuldade da expansão. O Buda fez a exposição das 6 dificuldades e 9 facilidades. Ou seja, expõe o que é fácil de fazer para mostrar o quanto é difícil propagar, expandir e pregar o Dharma Sagrado. Não é para fazer com a cabeça, nem achar que é fácil. É para desafiar pela fé, pela prática da fé, insistentemente, persistentemente, a vida toda. Esse é o objetivo de quem trilha o caminho de Buda e almeja a iluminação. Vamos ver o que o Buda colocou como fácil, para depois mostrar o quanto é difícil a pregação? Primeiro, 9 itens fáceis de fazer. Pregar todos os 84.000 sutras. É fácil. É fácil.
medir o Monte Sumeru. O Monte Sumeru é o local considerado o centro do universo no budismo, algo assim incomensurável para seres normais e que corresponde a galáxias, o seu enorme tamanho. Medir este Monte Sumeru e arremessá-lo para bem longe, para as imensuráveis terras búdicas. Isso é fácil. Usar o dedo do pé para mover um universo chutando para terras longínquas. Ou seja, dar um pontapé no universo chutando para bem longe. Isso é fácil. Quarto, permanecer no paraíso, no cume do ser e pelo bem da Assembleia, pregar milhares e milhares de sutras. É fácil. Quinto, uma pessoa pegar o céu com a palma da mão e andar em volta dele, segurar o céu com a palma da mão e dar voltas e mais voltas em torno do céu. Isso é fácil. Sexto, pegar a grande terra e colocar na unha do seu dedo e ascender, subir aos céus, ao paraíso Brahma junto com ela. Pegar o planeta Terra com a unha do dedo e subir aos céus. Isso é fácil. Sétimo, no fogo do final de um kalpa, alguém carregar erva seca nas costas e entrar no fogo sem se queimar. É como se entrar na fogueira e não se queimar. Isso é fácil. 8. Abraçar os 84.000 sutras, as 12 divisões de sutras, expor aos outros, fazendo todo mundo atingir a iluminação e adquirir os 6 poderes transcendentais. Isso é fácil. 9. Expor a lei, possibilitando a milhares, dezenas, milhões de pessoas, fazendo todas elas concretizarem a iluminação. Também é fácil. Bom, foram os 9 itens considerados fáceis aqui. Na verdade, são coisas aparentemente impossíveis, mas o Buda colocou como coisas fáceis. Diante do quê? Vamos ver o que é difícil. Difícil é pregar este sutra. Difícil é devotar, ler, explanar, escutar e manter este sutra. Diante de outras coisas aparentemente impossíveis, que o Buda colocou como coisas fáceis de se fazer, ele comparativamente colocou que pregar, devotar, ler, explanar, escutar e manter este sutra é realmente muito difícil, mas muito nobre, enobrecedor, fonte de inúmeras e incalculáveis virtudes. E este capítulo é finalizado com uma oração que fundamenta a dificuldade dessa prática expansionista, mas que glorifica quem com muita fé e compaixão se dedica a ela. Eu vou acompanhar com as batidas das clavas e depois ler a interpretação desse trecho. Shonanji nyakuzanji shaga sogo kangi shobu yakune nyudeshi ni shobu shotan jetogu yumyo jetogu shoji nimyoji kaigyo sudasha sogo ishitogu mujo buddho no
Sedoku Jishikyo Zashin Bushi Jujun Genji Kusumetsu Dogo no Kegogi Sasoshe Nin Segen Shigen Oku Ise no Shusetsu Isaite Ni Kaiyo Kuyo. Significa: este sutra é difícil de se praticar. Mesmo assim, se houver alguém que o pratique, tanto eu como todos os Budas sentirão muito júbilo disso. Esse praticante é que verdadeiramente merece os elogios de todos os Budas, porque é verdadeiramente valente, verdadeiramente dedicado, verdadeiramente mantém os preceitos de Buda e é uma pessoa que vive distante das ambições mundanas. Portanto, imediatamente atingirá a iluminação de Buda. Doravante, quem praticar este sutra e assimilá-lo bem, será considerado o verdadeiro filho de Buda e residirá na terra pura de Buda. Após o meu regresso ao estado primordial, aquele que compreender o significado desse sutra será aquele que abrirá os olhos dos seres do mundo celestial e humano, conduzindo-os à verdade. E aquele que no mundo decadente futuro, mesmo que por um instante pregar este sutra, receberá grandes frutos e virtudes de todos os corpos divinos. É assim que é finalizado este 11º capítulo do Sutra Lotus, o surgimento da Torre do Tesouro, com uma gigantesca proposta de expansão, independente da dificuldade, mas com a absoluta garantia de satisfação não só do Buda primordial, de todos os Budas, como principalmente de todos nós praticantes. Muito obrigado a todos que participam semanalmente do nosso programa e vamos, apesar de todas as dificuldades, oferecer as orações diárias para concretizarmos as nossas preces e enfrentarmos as situações de paz com serenidade. Ao findar do dia, vamos agradecer por ter vivenciado mais um dia com saúde em prol do Dharma sagrado. O dia a dia de um budista primordial se inicia e termina com as orações. Portanto, não deixemos de praticá-las. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Ó mestre Varagini Sushoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo.